Olá, povo, tudo bom com vocês? Professor Leonardo Martins por aqui, disciplina de Geografia. E hoje a gente vai falar, então, nessa primeira aula, sobre os conceitos básicos de Geografia, né? Então a gente vai dar uma recapitulada naquilo que vocês já viram, né? Vocês veem isso desde lá do Ensino Fundamental 1, né? Mas começam a ver de uma maneira mais aprofundada a partir do sexto ano, né? Então tem vários conceitos básicos que a gente precisa trabalhar e que vocês precisam compreender esses conceitos na sua totalidade. Então de nada adianta a gente partir para um conteúdo mais abrangente se a gente não tiver domínio desses conteúdos básicos que vão dar a base para que a gente compreenda os conteúdos mais complexos dentro da geografia. Então, dentro dos conceitos básicos de geografia, a gente vai começar então com o conceito de território, região, lugar e paisagem. Vamos começar pelo conceito de território. Um território ele é delimitado através de fronteiras. Essas fronteiras podem ser delimitadas tanto pelo homem quanto pela natureza. É muito importante ressaltar que dentro de um território existem relações de poder. Então, para facilitar a memorização, né, quando a gente fala de território, é importante lembrar do território de países, né? E para facilitar então essa memorização, só vocês lembrar do mapa do Brasil, que está aqui atrás de mim, estão formando o território brasileiro. O próximo conceito é o conceito de região. Então a região é a divisão de um espaço em áreas menores, né? Essas áreas menores vão fazer parte de um todo. A região é dividida por características em comum, né? Essas características em comum que diferenciam então uma região da outra, né? Então, por exemplo, o clima, o relevo, a vegetação, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da região nordeste do Brasil, né? Quando a gente fala da região nordeste, a gente já lembra logo, então, de calor, né? Um local quente, um local, então, do clima semiárido, né? Que diferencia essa região aqui, né? Nordeste do Brasil, com o bioma da Caatinga, por exemplo, e vai ser um bioma semiárido, um bioma bem diferente, por exemplo, do sul do Brasil, ou um bioma bem diferente do centro-oeste do Brasil. Então tem características em comum. Um exemplo, então, a região nordeste, a região sul, né? Essas características em comum pode ser também uma característica cultural, né? Como assim? O sul, quando a gente fala do sul do Brasil, a gente já lembra do gaúcho, né? A gente já lembra de bombacha, de música gaúcha, ou até mesmo do chimarrão. Então, todas essas questões, né, culturais, territoriais, a questão climática também, questão física, né, da geografia física dessas regiões, fazem parte então do conceito de região, né? Então, relembrando, a região então é a divisão do espaço em áreas menores, ela faz parte de um todo, por exemplo, as regiões do Brasil, né, são partes menores do Brasil, mas fazem parte de um todo, que é o território brasileiro, certo? Tem características que diferenciam uma região de outra, né? E um exemplo, então, região Nordeste, ou região Sul, região Centro-Oeste, né? Região Sudeste, região Norte, e assim vai, né? Em várias regiões no mundo, certo? É isso, então, o conceito de região. Bora para a próxima. O próximo conceito é o conceito de lugar, né? Então, o que é o lugar? O lugar ele vai depender muito de pessoa para pessoa, de sujeito para sujeito, né? Então, pode ser que um lugar seja um lugar para você e não seja um lugar para mim, né? Então, ele vai de encontro com as nossas lembranças, com as nossas memórias também, né? Então, um lugar ele é encarado como espaço de convivência, onde é realizadas as atividades cotidianas, o lugar onde a gente se identifica, né? Um local onde a gente se identifica. Ele é um espaço simbólico também, né? E ele é subjetivo, né? Como eu disse antes, vai depender de cada sujeito, de cada pessoa. Pode ser que algo não seja um lugar para mim, mas seja um lugar para você, né? Por exemplo, pode ser que a escola seja um lugar para mim, mas para uma pessoa ali que parou de estudar um bom tempo, já nem lembra mais da escola, né? Não é um lugar para essa pessoa, né? Pode ser que a esquina da rua de vocês seja um lugar para vocês, porque vocês se encontram lá para brincar ou se encontravam para brincar antes da pandemia, né? E agora, né, para mim, passando por esse lugar, né, para mim, eu não vou saber identificar, não vou saber que é um lugar propriamente dito, né? Porque não tem nenhuma lembrança para mim, certo? Então, o lugar é algo muito subjetivo, né? O lugar pode ser que seja, para mim, algo bem importante, né? Por exemplo, a rua que eu cresci tem vários pontos lá que são lugares para mim, que eram locais que eu ficava, eram locais que eu brincava, né? Então vai muito
da visão de cada sujeito. Ele é muito subjetivo, né? Depende da visão de cada sujeito. Então eu aposto que cada um de vocês tem lugares aí que vocês estão lembrando agora, que tem importância para vocês, né? Então é algo que depende de cada um, depende de cada pessoa. Então o próximo conceito é o conceito de paisagem, né? E paisagem se encaixa então dentro do espaço visível e o espaço observável, ou seja, aquilo que a nossa visão alcança, certo? Então isso foi algo bastante debatido, né? Dentro da geografia propriamente dito, quando era considerado apenas o espaço observável, ou seja, o que a nossa visão consegue alcançar, certo? Esse conceito mudou dentro da geografia, muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade, e a paisagem agora é considerada como um espaço percebido, certo? Então não é só o que a visão alcança, mas sim o que a gente consegue perceber com os nossos diferentes sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, né? Principalmente a audição e o olfato, né? E a visão são considerados então formas de identificar uma paisagem. Usar o meu exemplo agora, então, né? Já que eu estou falando aqui com vocês, como eu já mencionei em alguns vídeos que eu me apresentei, eu morava em São Lourenço do Oeste até o ano passado, vim para cá esse ano de remoção, e toda vez que eu ia trabalhar em Galvão, eu passava em frente à fábrica da Paraty, e eu sempre sentia cheiro de bolacha, de biscoito, né, como queiram chamar, quando estava passando por aquele lugar, né? Então a paisagem, além de eu ver a fábrica, é claro, né, além de eu escutar os barulhos da fábrica, dos caminhões chegando, saindo, também tinha esse cheiro, né? Que lembrava muito, então, era um cheiro muito peculiar. Então a paisagem, dentro da geografia, né? Ela abrange todos esses sentidos humanos, né? Visão, audição, o olfato, né? Que faz parte, então, dos nossos sentidos e que a gente consegue perceber o nosso entorno, certo? Então, pelos conceitos básicos da geografia, seria isso. Eu espero que vocês tenham conseguido se apropriar desse conteúdo, um conteúdo bem básico, bem simples, mas que precisa ser retomado com frequência para que vocês tenham compreensão maior dos conteúdos mais complexos, né? Então é isso, povo. Um abraço para vocês. Olá, povo. Tudo bom com vocês? Professor Leonardo. Olá, povo. Olá, alunos. Tudo bom com vocês? Sou o professor Leonardo